Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos ter mais um estudo guiado, mais uma lição, a última lição da semana, de sexta-feira. E você sabe que no dia de hoje a gente faz uma recapitulação. A gente faz um apanhado geral de tudo aquilo que a gente estudou, um resumão, né? O interessante é que a gente estude diariamente, mas eu entendo que nem sempre é possível, né? E também eu aproveito o espaço da sexta-feira para a gente dar uma nova analisada em tudo aquilo que a gente estudou durante a semana, tá certo? Então, nessa ocasião, a gente vai fazer uma recapitulação da lição 2, né, a segunda semana do trimestre, e a gente com certeza aí vai rever as cenas que nos foram apresentadas e com certeza seremos mais uma vez impactados pela palavra de Deus, tá bom? Nessa ocasião, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, para que você não perca nenhum estudo guiado, para que eu possa te animar, te incentivar a manter o estudo diário da palavra de Deus. E também gostaria de pedir para que você deixe o seu gostei, né, o seu like, pois isso ajuda muito o canal, faz com que o canal ele seja recomendado para outras pessoas. E olha que interessante, você vai estar contribuindo para a recomendação da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Nessa ocasião, nós vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração, buscar a presença de Deus e logo em seguida a gente vai para a nossa recapitulação e fechar com chave de ouro com o estudo adicional, que é o tema da sexta-feira. Então, feche seus olhos, ore junto comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa falar aos nossos corações, possa trazer luz, possa trazer a Tua verdade. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, a Tua santa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, segunda semana, nós começamos ali com o tema de sábado, que é o tema da semana, Sinais da Divindade. Um dos temas que é apresentado no Evangelho de João é os sinais que foram registrados ali, alguns milagres que Jesus realizou, grandes milagres, que constataram e testemunharam acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso para memorizar, apresentado ali no dia de sábado, está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim, ó. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí? Esse questionamento não foi um simples questionamento feito ali a uma das irmãs de Lázaro. Não. Esse questionamento é um questionamento que ecoa até a mim e até a você hoje. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Jesus? Ele afirma, ele diz, olha, eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou um simples profeta. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho autoridade sobre a vida. Eu tenho autoridade sobre a ressurreição. Aquele que morra, aquele que passar pela experiência da morte, ele vai voltar a viver, ele vai ressurgir. E aqueles que estão vivos não vão passar pela a morte eterna. Eles viverão eternamente. Tudo isso é uma promessa de Deus destinada para os seus filhos. Você quer prova, além dessa, de que, de fato, Jesus é um ser divino? Vamos continuar então. No tema de domingo, nós tivemos o tema aí, o milagre do alimento para 5.000 pessoas. Esse é um contexto bastante conhecido, onde Jesus se compadece das pessoas que estavam seguindo, que estavam buscando. O interessante é que dentro do contexto, ele vira ali para um dos seus discípulos e faz o questionamento. Ele diz, olha, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? E aí o seu discípulo diz, olha, nem se a gente tivesse 200 denários, né, seria suficiente alimentar toda essa multidão. E aí André, irmão de Pedro, chega e diz, olha, a gente tem aqui 5 pães, né, e alguns peixes. Mas o que é isso diante dessa toda multidão? E aí Jesus dá a voz de comando dizendo, olha, peço para que todos se assentem. E todos se assentam e ficam ali na expectativa, sem saber o que vai acontecer. Afinal de contas, seria a primeira vez que Jesus faria algo desse tipo. Os discípulos tinham testemunhado de várias coisas.
expulsão de demônios, curas e mais curas, mas nada comparado à multiplicação dos pães. Jesus alimentou cerca de 5.000 homens, isso sem levar em consideração mulheres, crianças, idosos, ou seja, Jesus alimentou muita gente. E qual foi a reação das pessoas? Ficaram maravilhadas. As pessoas disseram: este verdadeiramente é um profeta. E é exatamente o tema de segunda-feira. Este é verdadeiramente o profeta. Quando as pessoas vivenciaram e testemunharam aquilo, as pessoas que eu digo, tanto a multidão como os discípulos, elas logo procuraram meios de coroar Jesus como rei ali de Israel. Jesus, percebendo o que se passava no coração deles, quais eram as intenções, Jesus se ausenta e se afasta. Ele vai para um monte, fica ali de maneira isolada, porque ele não compactuava com aquela ideia. O propósito da missão de Jesus não era vir a esse mundo, na primeira vinda, e se autoproclamar rei de Israel e governar sobre Israel e lutar contra os opressores de Israel. Não, esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus aqui na terra é salvar do pecado e guiar no serviço. Esse era o propósito de Jesus. E aí as pessoas vão mais uma vez até o encontro de Jesus, mesmo ele se afastando, mesmo ele se distanciando. E aí quando as pessoas chegam, juntamente com os discípulos, Jesus ali ele tece não podemos dizer uma crítica, mas uma chamada de atenção. Ele diz o seguinte: olha, vocês só vêm até mim por conta que eu multipliquei os pães. Em outras palavras, a busca de vocês é egoísta. Vocês estão interessados apenas no benefício material, no que o meu poder, a minha palavra, a minha autoridade pode proporcionar de bom para vocês. É tanto que esse episódio ficou marcado com, vamos dizer assim, a tristeza das pessoas por terem sido chamadas a atenção e começaram a se distanciar de Jesus, começaram a abandonar. E aí Jesus vira até para os discípulos e diz: vocês também não querem me abandonar? Quando Jesus faz esse tipo de pergunta, a mesma pergunta que ele direcionou às pessoas que tinham buscado ele, Jesus estava afirmando que ele se encontrava na mesma situação. E aí Pedro dá aquela linda declaração: Senhor, para quem iremos? Para onde é que nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Não tem nada melhor para fazer, Senhor. Nós estamos no canto certo, com a pessoa certa, na hora certa. É contigo, Senhor. E aí nós vamos agora para o tema de terça-feira, onde agora apresenta um outro contexto, um outro milagre muito grande, que foi exatamente a cura de um cego. Porém, ele não era qualquer cego. Ele era um cego de nascença. Ou seja, ele já tinha nascido naquela situação, naquela condição. É tanto que isso chama a atenção dos discípulos, e os discípulos perguntam ao Senhor, a Jesus, dizendo: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele se encontrasse, para que ele nascesse nessa situação? E aí Jesus declara o seguinte: olha, nem ele nem os pais deles pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. E aqui quebrou-se um grande tabu que havia na época e possivelmente pode haver nos dias de hoje. Provavelmente, quando você era criança, você deve ter ouvido, talvez aí de sua mãe, algo do tipo: olha, não faz determinada coisa porque senão Deus castiga. Ou seja, de certo modo, as pessoas tendem a atribuir a Deus toda situação ruim, desagradável que possa acontecer consigo mesmo. Isso era um pensamento comum na época de Jesus. E aí Jesus, ao dizer isso, olha, nem ele, nem os pais dele pecaram, não fizeram nada de errado para que isso acontecesse, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, nem sempre as situações difíceis, os problemas que chegam até nós, é por conta de algum pecado que cometemos ou estamos cometendo. Às vezes, e nós podemos citar o caso de Jó, às vezes é simplesmente porque nós habitamos em um mundo mau, onde existem seres maus que tramam, que executam ações más contra nós, simplesmente por isso. E também eu ressalto um terceiro ponto, que foi exatamente o que aconteceu com esse cego. Às vezes algumas coisas ruins estão acontecendo simplesmente para que eu e você possamos testemunhar o poder da glória de Deus.
Ah, Davi, mas isso é muito ruim. Filho, existe um propósito por isso. Talvez você seja uma pessoa que tem duvidado do poder de Deus. Talvez você seja uma pessoa que não tem creditado a autoridade de Deus. E aí, algumas coisas começam a acontecer, simplesmente para mostrar para você que Deus é Deus e que Ele está no controle da história. Ele sabe o que é melhor. Ele é o dono de tudo, então deixa Ele conduzir. Tá certo? No dia de quarta-feira, nós avançamos para a parte 2, que foi dentro do mesmo tema. Ressaltando um ponto bastante interessante, a forma como Jesus, né, curou aquele homem cego. A Bíblia diz que ele cuspiu no chão, ele fez ali uma espécie de barro, passou nos olhos do cego e pediu para que ele se lavasse no tanque de Siloé. Isso tudo aconteceu no dia de sábado. Quando aquele homem volta vendo que as pessoas começam a questionar o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, quem foi que fez aquele milagre, ele é conduzido até os líderes religiosos. E ali os líderes religiosos fazem as mesmas perguntas. E aí ele diz, olha, eu só sei que o nome dele é Jesus. E o bom da história é que antes eu não via e agora eu estou vendo. Independente se foi no sábado, se é lícito ou não, eu não quero saber. O importante é que eu era cego, eu nasci cego e agora eu vejo. Os líderes religiosos acreditavam a Jesus pecado, porque de acordo com a tradição, e esse ponto é bastante interessante nós ressaltarmos, não era de acordo com a Bíblia, era de acordo com a tradição. Jesus tinha, vamos dizer assim, negligenciado, tinha contrariado, Jesus tinha cometido o pecado. Isso de acordo com a tradição. E aqui eu faço um questionamento e um pequeno parênteses. Você é uma pessoa que é pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia, ou você é pautado pela tradição? Isso é uma coisa bastante importante. Jesus não tinha quebrado nenhum mandamento, mas a tradição dizia que sim. Na quarta-feira, a parte 2, é mencionado algo bastante interessante, que é exatamente as cenas posterior à cura desse cego, que é exatamente o momento em que ele é questionado, o momento em que, de certo modo, ele é meio que conduzido a uma CPI ali, né? Onde as pessoas o cercam e começam a questionar. E essas pessoas que eu cito são os líderes religiosos. E aí ele dá a declaração dele, os líderes não acreditam, manda chamar os pais confirmam. Olha, e ainda diz o seguinte, olha, ele é uma pessoa adulta. Se tem alguém para perguntar, pergunte diretamente a ele. Não há necessidade de nos envolver. Eles fizeram isso com receio das represálias que poderiam acarretar a vida deles por conta da liderança judaica. E ali discorre todo esse discurso, ao ponto que o ex-cego vira para eles e diz, olha, esse interesse todo de vocês é porque vocês querem ser discípulo dele? É por isso? E ali eles ficam injuriados com essa declaração do ex-cego. E aí eles, não, a gente não quer ser discípulo de nada, a gente é discípulo de Moisés. Você que é discípulo dele, que está defendendo ele aí. E a gente chega à seguinte conclusão. A pessoa que fisicamente era cega, dentro do contexto, é a única que consegue enxergar a verdadeira divindade de Jesus. Aqueles que eram sãos fisicamente, ou seja, não eram cegos fisicamente, demonstram uma cegueira espiritual e não conseguem discernir um palmo à sua frente. Em outras palavras, não abriram o coração à manifestação do poder de Deus. E por conta disso, perderam uma ótima oportunidade, uma chance única de reconhecer a divindade de Jesus. Que eu e você, por mais que tenhamos visão, que os nossos olhos espirituais também estejam abertos, que nós sejamos sensíveis para perceber as manifestações divinas de Jesus na minha e na sua vida. No tema de quinta-feira, nós tivemos um outro grande milagre, que foi o terceiro sinal, que foi exatamente a ressurreição de Lázaro. O contexto começa ali no capítulo 11, onde chega ali um mensageiro falando para Jesus que Lázaro estava muito doente, que ele precisava ir lá. Olha, a notícia que Jesus era um profeta que operava milagres, que curava as pessoas, estava espalhada. E com certeza, Jesus não iria deixar um amigo, uma pessoa próxima a ele, passar por essa situação.
Porém, Jesus, a Bíblia diz que ele demorou, ele não foi de imediato quando chegou a notícia. A Bíblia diz que após 4 dias é que ele chega lá. E ali ele faz um milagre extraordinário. A primeira vez também que Jesus ressuscitava uma pessoa. Jesus tinha feito muitas coisas, já tinha multiplicado o pão, já tinha expulsado o demônio, já tinha curado, já tinha feito várias coisas. Mas ressuscitar uma pessoa que já cheirava mal, uma pessoa que já estava numa situação de decomposição, depois de analisar esses 3 sinais, a multiplicação dos pães, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, a pergunta é, será que existe dúvida ainda com relação à divindade de Jesus? Eu, particularmente, não tenho. E aí nós chegamos no tema de sexta-feira, que é o estudo adicional. E aqui eu separei 2 textozinhos para nós refletirmos. O primeiro texto diz assim, ó: a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus, como o fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador deseja fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser sua fonte de poder. Como seu mestre, devia viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, gente, nós vivemos uma realidade que, com muita facilidade, nós delegamos a nossa responsabilidade com o estudo da palavra. Eu sempre convido você para voltar, simplesmente para eu ser um auxílio a você. Mas o canal Momento com Deus não deve substituir a sua busca pessoal pela palavra de Deus. Aqui é simplesmente para a gente se animar, para a gente se juntar, ou seja, como se fosse um grupo de estudo, né? Onde a gente se anima, a gente se auxilia, a gente troca figurinha, né? Um ajuda o outro, acrescenta na espiritualidade do outro. Isso é válido, isso é importante. Mas o que isso não deve substituir a minha busca pessoal pela palavra. Ah, Davi, eu gosto do pastor tal, eu gosto do padre tal. Pode até gostar, não tem problema. Mas você não pode delegar a essas pessoas o seu dever, o seu momento com Deus, a sua oportunidade de se relacionar com Deus por meio da palavra. É por essa palavra que nós vimos aqui no texto que há o poder manifestando em mim e você. Quer a solução dos seus problemas? Está aqui, é Bíblia. Quer se aproximar de Deus? É Bíblia. Quer resolver as questões espirituais? É Bíblia. Quer aumentar a fé? É Bíblia. É por esse livro aqui, pela palavra de Deus, que muitas pessoas no passado e também nos dias de hoje estão dando a vida. Esse livro, o único livro no mundo que tem a capacidade de transformar vidas. Percebe o quão relevante é a palavra de Deus na minha e na sua vida? O último texto do dia de sexta-feira diz assim, ó: assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber por si mesma vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós, e pensar bastante no assunto, até que o compreendamos completamente. A Bíblia diz que homens inspirados, homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, foram as pessoas que escreveram esse livro. Eu te pergunto, será que é possível meditar nesse livro, estudar esse livro, sem a presença do Espírito Santo?
Eu creio que não. Por isso, sempre que antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós oramos. E sempre nós clamamos a presença do Espírito de Deus. Esse livro deve ser meditado, deve ser estudado. O conselho que a lição apresentou no dia de sexta-feira é: gente, a leitura da Bíblia nem sempre é tão gostosa. Mas que tal você escolher pelo menos um verso? Medita num verso. Vê o contexto desse verso. Procura entender, compreender o que é que Deus está querendo te falar por meio desse verso. Um verso é suficiente para que eu e você sejamos impressionados pela palavra de Deus. Esse livro deve trazer vida para mim e para você. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. O outro ponto que eu destaquei fala o seguinte, não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. É você. Você que tem que ir. Ah, mas meu pastor, o padre fulano, o Davi falou. Não, é você. Você tem que estudar. Você tem que buscar. Davi, eu não entendo, eu já tentei ler, eu não entendo. Pede a Deus, Senhor, eu quero entender. Eu quero compreender a tua vontade, eu quero viver a tua vontade na minha vida. Eu creio sim, pela fé, que Deus vai te ensinar, que vai se apresentar a você. Faz isso com humildade, faz isso com vontade, faz isso com vontade. Que Papai do Céu te abençoe nessa empreitada. Chegamos ao fim, encerramos mais uma semana com chave de ouro. Estamos encerrando aí a segunda semana, onde estudamos acerca dos sinais que revelam a divindade de Jesus. E que a gente possa guardar no coração essa lição, porque foi maravilhosa. Né? 3 milagres, 3 grandes milagres, que revelaram não somente o poder de Jesus, mas a divindade que Jesus tinha. Não eram qualquer obra, era grande obra que o Senhor tinha feito ali, né? E meu convite é para que você volte amanhã. Amanhã nós vamos iniciar uma nova lição, um novo estudo, né? Com certeza vai ser maravilhoso e que você possa estar aqui junto comigo para nós nos apoiarmos mutuamente e, claro, crescermos em graça diante de Deus e dos homens. Papai do Céu te abençoe, tá? Até a próxima e tchau, tchau.